Olá, espectadores da TV Cognópolis, estamos aqui a caminho da Assinvexis, mantendo aí os nossos capítulos de especialidades da Conscienciologia. Oi, Igor, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo certo. Vamos contar aí para o pessoal um pouquinho do trabalho da Assinvexis? Vamos lá. Igor, para a gente começar a falar do trabalho desenvolvido pela Assinvexis, Associação Internacional de Inversão Existencial, acho que é importante a gente conceituar inversão existencial. O que é? Então, a inversão existencial é uma técnica de vida que a pessoa pratica, aplica desde a juventude. E ela é baseada muito no que a gente chama de conscienciologia, né? A ciência conscienciologia, né? O paradigma consciencial. E a pessoa começa a trabalhar a questão da conscienciologia desde a juventude, pensando em otimizar a vida dela ao máximo possível. Para quê? Para ela conseguir alcançar maior nível evolutivo, aumentar a maturidade dela, né? E pensar também em estratégias que ela pode desenvolver ao longo da vida para conseguir alcançar esses fins mais positivos que a gente considera, né? E a partir daí a Invex, ela propõe a ideia da pessoa conseguir fazer um planejamento máximo de vida dela, desde a juventude, para ela começar a estabelecer as metas pessoais que ela quer fazer, né? Para que ela consiga cumprir a missão de vida dela, a propósito de vida que ela tem, né? Então, a ideia é você usar uma ferramenta, que é a técnica da Invex em si, para você conseguir chegar e alcançar objetivos maiores, mais evolutivos. Igor, quem que pode aplicar a técnica da inversão? Então, a técnica da inversão existencial, ela se define para a pessoa começar a praticar desde a juventude. Então, a ideia que a gente considera aqui é a pessoa começar a praticar antes dos 26 anos de idade. E de uma forma que ela não tenha muitas amarras intrafísicas ainda, muitas coisas presas, né? Para que ela consiga ter maior amarras existenciais na vida dela como um todo, para que ela consiga ter maior liberdade de pensar, né? Por quê? Porque se a pessoa tem muitas situações na vida dela ainda que ela já está numa situação de vida que ela está presa, ela está mais comprometida com alguma coisa mais marcante na existência dela, a tendência é que a pessoa não consiga ter liberdade de pensamento para pensar nesse planejamento que a gente falou antes, né? Então, a ideia é a pessoa conseguir, o mais cedo possível, começar a pensar no planejamento de vida dela que ela quer fazer, o que ela quer alcançar, as metas que ela quer alcançar, com a maior liberdade possível, sem essas interferências da vida humana. E aí ela consegue, com isso, trabalhar melhor a própria consciencialidade dela, a própria consciência dela em si, que tem muita relação com a proposta da conscienciologia. Nesse sentido, quais são os fundamentos da técnica? O que a pessoa pode fazer para otimizar a sua evolução consciencial? Então, um dos fundamentos técnicos da inversão existencial, eu já falei um pouco do planejamento, né, que a gente falou na definição. O outro muito sério e muito importante é a assistência, a pessoa fazer a assistência. Então, o que seria basicamente a pessoa fazer a assistência? Ela começar a pensar nas outras pessoas que ela convive, né? Então, geralmente na juventude, a gente começa a trabalhar a Invex na juventude, né? A pessoa na juventude ela tem a tendência a pensar muito nela, né? O adolescente, lá, o jovem, a tendência de pensar mais nele, o que ele precisa fazer, porque a própria vida dele não está muito consolidada, ele está se desenvolvendo ainda na vida. A proposta da Invex é a pessoa começar a pensar nas outras pessoas desde a juventude, e ao fazer esse movimento, ela começa a sair um pouco mais do ego dela e ela vislumbra outras possibilidades. Ela amplia a visão de conjunto da vida dela. E ela começa a entender mais como ela funciona, quais talentos que ela tem, como é que ela pode desenvolver esses talentos, como é que ela pode ajudar as pessoas nesse sentido, né? E quais são os reais interesses que ela tem de metas evolutivas que ela quer alcançar nessa vida, né? Então, a proposta, mais ou menos, é a pessoa desenvolver esse processo ao longo da caminhada da vida dela, né? Tem algum curso que as pessoas podem fazer, algum trabalho oferecido pela Assinvexis para que as pessoas se aprofundem na técnica? Então, a inversão existencial, a técnica da inversão existencial, a gente tem alguns cursos na Assinvex que ajudam a pessoa a compreender melhor, né? A própria proposta da Assinvex em si, né, a instituição, é justamente desenvolver
essa pedagogia, essa parapedagogia que a gente chama, né, da própria inversão existencial em si. E a gente tem alguns cursos aqui na instituição que podem ajudar a pessoa a se desenvolver mais. O curso que a gente consegue considerar melhor, que é um curso que geralmente a gente tem mais frequência na Assimvex, a gente chama de TPIE, que é Teoria e Prática da Inversão Existencial. Nesse curso, a pessoa pode aprofundar um pouco mais a técnica da inversão existencial, ver os fundamentos técnicos com mais detalhes, com mais clareza, e ela pode, a partir dessas informações, tomar uma decisão pessoal, se ela tem interesse ou não em praticar a técnica, se ela tem interesse ou não em fazer isso. Vale lembrar que a inversão existencial é uma opção, a pessoa opta por fazer aquilo, né? É uma ferramenta que ela pode utilizar para ela conseguir desenvolver mais rapidamente a vida dela, otimizar mais rápido a vida dela. E com isso ela consegue ter mais resultados evolutivos, né? Então é uma opção que a pessoa pode ter e o curso ajuda a pessoa a tomar essa decisão de uma maneira mais lúcida, esclarecer mais sobre a inversão existencial, né? Você me falou antes que existia um grupo chamado Greenvex. Conta um pouquinho pra gente o que é o Greenvex. Então, o Greenvex é um grupo de investidores existenciais que se reúne, pessoas mais jovens, né, que se reúnem, né, e a gente tem hoje, respaldados pela Assimvex, pela instituição Assimvex, né, e hoje a gente tem vários grupos espalhados pelo Brasil, e a ideia é a pessoa conseguir fazer a pesquisa da inversão existencial. Por quê? Porque a técnica da Invex é uma técnica complexa, que a pessoa começa, às vezes ela tem uma afinidade, ela começa a praticar a técnica, a aplicar, só que até ela conseguir entender bem, compreender as finalidades, os objetivos, a essência da inversão existencial demora um tempo. E o Greenvex é uma forma da pessoa conseguir se reunir com outras pessoas que têm interesse em praticar essa técnica e aprender um pouco mais e desenvolver esse conhecimento mais profundo. E com isso ela consegue desenvolver e praticar a técnica de uma maneira mais otimizada na vida, como a gente já falou anteriormente, na questão da Invex e tudo mais. Então, o Greenvex é como se fosse um dos pilares da Assimvex hoje, que geralmente é a porta de entrada do jovem que está chegando na Conscienciologia e ele começa a ter esse interesse pela inversão existencial. Vindo aqui até o campus, a gente percebe que vocês ainda estão em construção, né? Tem várias coisas que estão em andamento. Quais são os planos para o futuro? Então, a gente tem um planejamento mais para frente de fazer algumas construções para conseguir desenvolver mais o campus de Invexologia, a gente conseguir receber mais essas pessoas que têm interesse em praticar na Invex ou têm interesse na Conscienciologia. E o principal projeto que a gente tem hoje na instituição, a gente chama de Alameda Técnica de Viver, né? A pessoa depois ela pode até conferir no nosso site sobre isso, Alameda Técnica de Viver, www.assimvex.org, né? Ela pode conferir isso lá. É um projeto de laboratório a céu aberto que a pessoa vai conseguir visitar o campus de Invexologia, né? E conseguir, aí, a partir dessa visita, ela vai poder fazer esse laboratório a céu aberto, que é um simulacro da sua vida. Então, a gente tem totens, uma estrada com totens de diferentes idades que representam marcos na vida da pessoa, né? O renascimento dela, a idade de 10 anos, 15 anos, né, e tudo mais, aos 26 anos de idade, como a gente falou, que é geralmente o marco que a gente considera da maturidade biológica da pessoa, né? Que é mais ou menos a faixa que a pessoa começa a aplicar, até onde ela pode começar a praticar a técnica da Invex, né? Até os 100 anos de idade física. E a ideia é a pessoa conseguir visitar o campus da Assimvex e fazer esse experimento, que a gente está construindo essa estrada, né? esse caminhozinho, para ela conseguir pensar na vida dela e ver como é que ela está, o que ela errou, o que ela acertou, como é que ela está se desenvolvendo nisso, quais são as metas para o futuro dela, o que ela quer fazer da vida como um todo, né? Então, a ideia é ter esse laboratório a céu aberto para a pessoa conseguir vir aqui visitar o campus e ver a vida dela como um todo e ver o que ela pode fazer para começar a otimizar mais a vida dela de maneira geral, né? Que é a proposta da inversão existencial de maneira mais ampla, né? Igor, muito obrigada por responder aqui nossas perguntas, por participar aqui da TV Cognópolis e esclarecer aí nosso público do trabalho desenvolvido pela Assimvex. Obrigado e até a próxima. É isso aí, encerramos aqui mais um capítulo da nossa série de especialidades da Conscienciologia, falando de inversão existencial. Aguardo você nos próximos capítulos.